A todos, boa noite quem está aqui, boa noite para quem está em casa. Escolher servir a Deus, buscar a Deus de todo o coração, não é uma tarefa muito fácil, mas é uma escolha que a gente tem que ter a cada dia, a cada minuto que a gente faz na nossa vida. Em Romanos 8:6 está falando assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Que o Espírito possa controlar a sua mente, a sua vida, cada dia, todos os dias, todos os minutos da sua vida. Amém? É esse o que eu quero para a minha vida e é isso que eu desejo para vocês também. Vamos nos levantar, ficar em pé e orar a Deus. Senhor, nós te engrandecemos, ó Deus, e dizemos que queremos te servir. Queremos que a nossa vida, Senhor, seja conforme o teu querer, seja conforme a tua vontade. Nós queremos dia a dia, Senhor, fazer a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda cada dia em tudo que a gente for fazer, em todos os nossos atos, em tudo que a gente falar, em tudo que a gente fizer, que a tua presença esteja na nossa vida, nos mostrando o caminho certo para que a gente chegue ao nosso alvo, que é o Senhor, ó Pai. Toma conta da nossa vida nessa noite, fale aos nossos corações, coloca a nossa mente, Senhor, cativa a tua mente, que possamos ouvir a tua voz nessa noite, desde o louvor até a palavra. Que em tudo o Senhor esteja aqui, Senhor, que o teu reino esteja aqui e que tudo seja feito conforme a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que
eu sei que me ama. Não para. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não para. Jesus, teu amor não para. Jesus. Glória a Deus, o amor dele jamais falha. Por isso a gente vai dedicar a ele o nosso louvor, a nossa adoração, com canções, com orações, com tudo que fazemos aqui, amém? Vamos fazer isso com toda a nossa motivação nesse instante. Cada dia que vivemos sobre a tua direção, seja nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sobre a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, e tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Continuar celebrando a redenção, a forma como Ele nos salvou. Glória a Deus. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar.
Teu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar. Teu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.
Nós vamos cantar uma música agora que ela chama Em Espírito e em Verdade. E ela fala sobre adoração. E muitas pessoas confundem a adoração como só aqui dentro da igreja, entre quatro paredes. Mas a adoração vai além do domingo, vai além do culto. É o nosso dia a dia, é quando estamos limpando uma casa, quando estamos servindo outras pessoas, quando estamos orando por outras pessoas. A adoração é uma reverência ao Senhor, nos lembra o que Ele fez por nós, o que Ele é. E eu queria convidar você a cantar essa música com todo o seu coração, em adoração àquele que morreu por nós, que hoje vive e reinará para sempre. Amém? Nos átrios do Senhor, meu prazer
obrigado, Senhor, que nós nascemos para Ti. Para Ti nós somos, para Ti nós existimos, nos movemos, Deus. Seja trabalhando, seja estudando, o que quer que seja, Pai, fazemos para a Tua glória e para o Teu nome. Que nós possamos estar alinhados ao Senhor, Pai. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, toda a nossa força, Pai. Esse é o nosso maior desejo. E com esse desejo, com essa oração que nós podemos agora trazer mais uma forma de adoração aqui diante do Senhor, que é o dízimo e a oferta. Você não é obrigado, você não tem nenhuma obrigação, no sentido de que se você não quiser, você não precisa ofertar. Mas por outro lado, é de um grande prazer você poder dizimar, ofertar diante da casa do Senhor, principalmente com alegria, né? Como diz a palavra do Senhor. Pois nós temos um compromisso não com o dinheiro, mas com Ele. Ele é a peça principal, a pessoa que brilha, que nós queremos adorar. E nós adoramos Ele dessa forma também, mantendo a estrutura da igreja, mantendo os obreiros da igreja, mantendo a obra de Deus em funcionamento. Por isso, nesse momento você é convidado a ofertar ao Senhor de todo o seu coração, com alegria, como nos compete. Que Deus abençoe a todos nós. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus.
eis-me aqui. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, nós viemos aqui para cultuar o Senhor. Nós não somos o centro desse culto, o Senhor é. A honra é para o Senhor, a glória é toda do Senhor. E nós queremos reconhecer nesse momento. Queremos entregar ao Senhor o que é teu. Mas sabemos, ó Deus, que quando nós fazemos isso, nós somos felizes de verdade, nós somos abençoados de verdade. Porque o Senhor não despreza ninguém que vem ao Senhor com um coração sincero e que reconhece a tua autoridade. Por isso nós sabemos, ó Deus, que haverá bênção sobre nós, que o Senhor vai atender ao anseio do nosso coração e se manifestar e trazer respostas e direção para a nossa vida, porque nós te honramos também ao buscar a tua direção para tudo o que nós fazemos. Nos abençoa, Senhor, através da tua palavra. Nós queremos honrá-la e dar para ela proeminência na nossa semana. Então que a tua palavra, Deus, venha ser como uma luz para iluminar o nosso caminho dia a dia dessa semana que está se iniciando. E nós possamos te cultuar de uma maneira muito forte, muito viva. E que esse culto seja público para que outras pessoas vejam e reconheçam que nós estamos te adorando. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Aqueles que concordam dizem? Amém. Pode se assentar, por favor. As crianças de 8 anos para baixo,
vão descer, né, junto com a professora, para ter uma atividade adequada lá para a sua idade. Os demais vão prestar bastante atenção aqui, né, na palavra, nesse momento que para nós é tão importante, quando a gente começa a estudar, ou continua estudando a palavra de Deus. A gente começou, há mais de 25 semanas atrás, a estudar a carta de Paulo aos Romanos. Eu sei que são poucos pastores e poucas igrejas que ousam estudar um texto de maneira expositiva, começando no capítulo 1 e continuando até chegar no último capítulo. E por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu quero que vocês experimentem a palavra de Deus com profundidade, e não apenas um lanche rápido, um junk food, como a gente vai comer de vez em quando nesses restaurantes por aí. Na semana passada eu desafiei vocês a gente sair do leitinho e ir para o alimento sólido. E o alimento sólido tem a ver com uma teologia continuada. Não é pegar um drops para a gente ter assim um alívio na boca durante o domingo. Mas é pegar a palavra de Deus, entender e praticar na nossa vida. E é isso que a gente está fazendo já há 25 semanas nessa carta a Romanos. Porém agora no capítulo 12 a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque o texto deixou de ser teológico e se tornou prático. E é por isso que eu estou propondo esse novo tema para as nossas próximas semanas. Diferente. Nós somos chamados a ser diferentes. E quando a gente coloca essa ideia de diferente, eu quero que você entenda logo de cara que quando nós construímos convicções teológicas, elas se desdobram numa vida prática, consistente e diferente. Se nós não estamos diferentes das outras pessoas, está faltando teologia profunda e verdadeira para que a prática seja diferente, distinta. Se nós conseguirmos ser diferentes do resto do mundo, nós vamos embarcar numa dinâmica relacional muito comum entre maioria e minoria. Geralmente, a maioria exerce uma pressão sobre a minoria de duas formas: ou tentando seduzir, para que aquele que não está fazendo como todo mundo faz, comece a fazer, ou se a pessoa resistir à sedução, ela começa a oprimir aquele que não está querendo dançar conforme a música. Isso acontece em qualquer contexto, é um fenômeno social, né? Quando você entra numa sala e você percebe que você é o único que não está usando preto, você está com outra cor, você já começa a se sentir, não é? Deslocado. Será que combinaram? Não me avisaram? Meu Deus do céu. A gente se sente mal quando a gente é diferente no meio de outras pessoas que pensam igual, que vestem igual, que brincam igual, que riem das mesmas piadas. A gente se sente distinto e oprimido por conta disso. Então nós, como minoria, vamos sofrer sedução, vamos sofrer opressão, especialmente por causa da nossa teologia. Agora também há uma pressão da minoria em relação à maioria. Porque quando a maioria vê alguém que é diferente, e se esse diferente é bom, é justo, é correto, isso acaba sendo uma denúncia da maldade, uma denúncia daquele que está no caminho errado, porque tem alguém ali, todo mundo não concorda, tem um que discorda, tem um que faz diferente, e isso deixa as pessoas também um tanto quanto com raiva, né, e também desconfortáveis. Agora, por conta dessa pressão da maioria em cima da minoria, por conta dessa sedução, dessa opressão, é impossível continuar o mesmo. Eu estou falando para você, eu sei que agora esse estudo vai se tornar muito prático. Você vive no mundo, você tem relacionamentos, você assiste TV, você assiste séries, você se relaciona em família, você se relaciona fora da família, você está na escola, você está no trabalho, você está debaixo de uma dinâmica social que exerce pressão sobre você e tenta seduzir você. É impossível você continuar o mesmo. De alguma forma, ou você vai mudar para se adequar, ou vai ter que fortalecer a sua identidade para continuar diferente. Mas o mesmo você não continua. Não tem como a gente viver no mundo e achar que nós estamos assim alheios, protegidos desse tipo de influência que há no mundo, porque isso não é realidade. Eu vou dar um exemplo para você. A importância do que os outros pensam sobre uma pessoa. Vocês estão acompanhando as Olimpíadas, sim ou não? Quem está acompanhando, dá um tchau para mim. Estou acompanhando as Olimpíadas, pelo menos um pouquinho, pelo menos as notícias. Não? Tem gente que está feliz hoje, por causa das Olimpíadas. Por quê?
Porque hoje saiu uma medalha de ouro para uma ginasta brasileira, em um aparelho que eu nem sei qual que é, acho que é o salto, e eu não assisti. Mas eu fiquei feliz porque eu já vi a medalha de prata dela, olha que alegria. Essa mesma ginasta que ganhou hoje o ouro, soube lidar muito bem com a pressão dos Jogos Olímpicos, enquanto a favorita, que vocês conhecem, Simone Biles, dos Estados Unidos, abriu mão de competir, inclusive no seu aparelho mais forte, porque ela não estava sabendo lidar com a pressão do que os outros achavam que ela devia fazer. Está vendo como é que a nossa vida é definida pela maneira como nós lidamos com essa tensão entre o que os outros esperam e o que nós vamos fazer? Muitas vezes, quando a gente perde o foco e quer seguir o que a maioria deseja, ou fica preocupado com o que eles estão pensando, isso vai ser uma pressão difícil demais de aguentar, e uma ginasta muito experiente não conseguiu abrir mão de competir, enquanto uma outra, menos experiente, a brasileira, ela falou com alegria: eu estou aqui, eu amo fazer isso, a minha psicóloga me ajudou, eu sei por que eu estou aqui, e ela se desempenhou bem, conseguiu a medalha de ouro. Bom para nós, brasileiros, não é não? Eu vi vai fugir o nome agora, a judoca que ganhou também a medalha de bronze pela terceira vez seguida em Jogos Olímpicos, acho que é Mayra Guiar, uma coisa assim. E na entrevista que ela estava dizendo, ela falou: não gosto de perder, quando eu perdi o ouro, mas eu tinha que me reconectar rápido para vir tentar encontrar a medalha de bronze. Mas eu faço isso porque eu amo. Eu não estou aqui pelos outros, eu não estou aqui pela minha família, eu estou aqui porque eu amo. Olha aí, a identidade, a clareza que ela tem do seu chamado, do seu dom, do seu talento, da sua identidade, fez ela lidar bem com a pressão e ir lá e conseguir a medalha sem pensar nos outros, apenas nas suas próprias habilidades. Só que isso não tem a ver apenas com o esporte, isso não tem apenas com a relação social que nós temos de modo comum e geral. Isso também afeta a nossa vida em relação à nossa fé, o que a gente acredita. Alguns de vocês já estão por dentro e sabem que o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista de Getsemane, lá em Minas Gerais, foi intimado pelo Ministério Público para depor amanhã, dia 2 de agosto, ore por ele. Por quê? Uma rede de fast food, que eu não vou fazer propaganda, fez uma propaganda com crianças incentivando a identidade de gênero conforme o contrário que a Bíblia ensina, dizendo que menino não é menina, menina não é menina, e eles escolhem com o tempo, fizeram propaganda usando crianças, para poder comunicar com outras crianças. E o colégio que esse pastor dirige fez um vídeo reagindo a esse outro, onde crianças estavam dizendo que não, está errado, menino nasce menino e menina nasce menina. E por conta disso, ele foi intimado a depor. Vocês estão entendendo a loucura que é esse mundo? Fazer propaganda do homossexualismo, normal. Fazer propaganda da heteronormatividade sexual, não pode. E ele vai depor amanhã. Porque ele crê no que a Bíblia ensina. Você que ousar seguir a palavra de Deus, se prepare. Daqui em diante, é isso o que se desenha no horizonte. Vamos orar pelo pastor Jorge Linhares, pelo promotor que vai ouvi-lo, para que ele tenha a oportunidade de pregar a mensagem com clareza e ousadia naquele instante, assim como Paulo teve diante das autoridades romanas. Amém, meus irmãos? Será que ele pode contar com as orações tuas de hoje para amanhã? Um pastor experiente, acabou de vencer o Covid, vai estar lá, enfrentando um promotor para pregar a palavra de Deus. E nós queremos ter essa liberdade. Nós cristãos lutamos pela liberdade de todos fazerem o que quiserem. E nós queremos que essa liberdade seja protegida em nosso favor também. Queremos poder dizer o que cremos. Queremos poder falar o que sabemos que é errado e o que é certo. Mas isso gera uma pressão que não para de aumentar em relação à nossa fé. A nossa fé não é mais bem vista, a nossa fé não é mais bem quista, e nós precisamos reforçar essas diferenças. Mas onde que começa essa diferença? Toda diferença precisa começar não no nosso comportamento, não na nossa vestimenta, nem no nosso falar, nem no jeito que a gente penteia o cabelo.
A nossa diferença começa bem mais fundo, ela tem que começar no próprio propósito para o qual a gente existe. É uma diferença essencial que se abstrai, que se expõe naquilo que é superficial, no próprio propósito. Vou dar alguns exemplos para vocês. Alguns são filhos de Adão e de Eva, vão seguir no caminho de Adão e Eva. Outros são filhos de Deus, está na sua essência, na sua identidade, por isso eles são diferentes. Alguns buscam satisfação em si, nos seus desejos. Os filhos de Deus buscam satisfazer a Deus e encontram satisfação satisfazendo Deus. É diferente, o próprio centro é diferente. Alguns buscam a sua própria salvação através de algumas boas obras. Nós acreditamos que a salvação é pelas misericórdias e pela graça de Deus, e ela nos alcança do jeito que nós somos para nos transformar em algo melhor. A maioria tem fé em alguém, ou então tem fé em alguma coisa, né? Isso vai me ajudar, isso vai trazer sentido para a minha vida, enquanto uma minoria, como nós não temos fé em alguém, em alguma coisa, nós temos fé em Deus, nós colocamos toda a nossa confiança em Deus. Há uma distinção muito importante. Abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 12, nós vamos começar lá no versículo 1 e vamos adiante. Depois de tudo o que a gente leu, em todos os capítulos anteriores, Romanos 1, 2, 3 e seguintes, nós chegamos finalmente na parte prática de Romanos. E daí em diante nós vamos aprender coisas especiais. Hoje nós vamos falar diferente no propósito, semana que vem nós vamos falar diferente nos relacionamentos, na outra semana diferente em relação à postura social que nós devemos ter, e na outra ainda nós vamos falar diferença em relação às nossas compulsões carnais. Então vão ser assuntos que vão interessar todos vocês. Mas Paulo chega no capítulo 12, e ele começa assim no versículo 11: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Paulo começa esse capítulo demonstrando uma conclusão lógica, é por isso que você tem a palavra portanto. Ele colocou um argumento e agora a conclusão lógica vem depois desse portanto. Depois de tudo que foi dito, depois de tudo que nós aprendemos, que nós somos salvos pela misericórdia, que nós estávamos perdidos em nossos pecados, tanto os pagãos que não têm temor de Deus, quanto os religiosos, ninguém alcança o padrão de Deus, mas Deus salva conforme a sua misericórdia que Ele exerce na nossa vida, né, fazendo uma escolha e nos tirando do pecado para uma vida santa. Somos salvos pela misericórdia por Deus através da fé em Jesus Cristo e de graça. Por causa disso, suplico-lhes, e algumas Bíblias traduzem rogo-vos, mas a palavra aqui tem a ver com exortação. Entreguem seu corpo a Deus. Porque nós fomos salvos pela misericórdia, Paulo nos chama a entregar a nossa vida totalmente a Deus em gratidão. Quando fala entreguem o seu corpo, é muito importante que você lembre que no Antigo Testamento, tanto no judaísmo quanto em outras religiões, quando a pessoa vinha diante de qualquer divindade, ela nunca vinha de mãos vazias. Se ela tivesse vindo de longe, então ela trazia dinheiro suficiente para quando chegasse no lugar de adoração, ela pudesse comprar uma oferta, oferecer um sacrifício. Geralmente um animal, sangue era derramado, mas ninguém chegava diante da sua divindade sem ter algo para oferecer. Mesmo no judaísmo isso acontecia, um cordeiro sem defeito, uma pomba, uma rolinha, bois, tudo quanto é bicho era sacrificado ali, tudo quanto é bicho puro, para Deus como uma oferta. Só que aqui nesse texto, Paulo não nos convida a trazer um bicho, ele fala, entreguem seu corpo a Deus. O sacrifício é você mesmo e é uma oferta de gratidão. O sacrifício do pecado é diferente do sacrifício de oferta.
O sacrifício do pecado, eles aspergiam o sangue, mas não queimava a oferta por inteira. Já a oferta de gratidão, ela era inteirinha consumida pelo fogo. Isso significava que custava caro. Não podia oferecer um animal cego, não podia oferecer um animal magro, não podia oferecer um animal com defeito. Você tinha que oferecer um animal perfeito. Quando você vai comprar uma picanha lá, qual é que custa mais? A perfeita ou a magrinha? Eita, cadê o povo? Vocês não compram mais picanha? Desculpa. Quando você vai comprar ovo, então? Qual é que custa mais ou menos, né? Aquele pequenininho ou aquele grandão? Grandão custa mais. Então custava algo para as pessoas entregar uma oferta perfeita. E não dava para tirar um belisquinho, uma carninha, não. Era inteirinha para Deus, era uma oferta de gratidão. Com isso eu quero que você entenda, o que você faz para Deus, você não faz para ser salvo, você foi salvo já, pela fé em Jesus Cristo. O que você faz para Deus, tudo o que você faz como uma gratidão, uma oferta de gratidão. Está certo, meus irmãos? Sim, está certo. Em outro texto diz, pelas misericórdias de Deus, meus irmãos, depois de tudo que Ele fez por vocês, agora eu quero que vocês façam algo por Ele, em resposta, entreguem-se totalmente. Eu não acredito que é pedir muito, porque você é imperfeito, e ainda que você se entregue a Deus completamente, é uma oferta imperfeita, mas Jesus Cristo se ofereceu para você, e Ele era perfeito. Ele também fez uma oferta. Ele também deu a vida dele por você. E isso foi tão precioso que Deus aceitou. Deus falou, aceito essa oferta. Está quitado o pecado, vou salvar esse pecador, porque você morreu por ele. Então depois que isso aconteceu, nós somos convidados a oferecer a nossa vida inteirinha a Deus. O que nós fazemos a Deus nunca é iniciativa nossa, é uma resposta ao que Deus já fez por nós. Nós precisamos responder ao que foi realizado há 2000 anos atrás, lá no Monte do Gólgota, quando Deus provou o seu amor por nós através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. O texto fala de um sacrifício vivo e de um sacrifício santo. Sacrifício vivo porque toda a vida é oferecida a Deus. Não apenas o sangue, mas tudo. Nós somos convidados a oferecer a Deus por completo. Não é apenas algumas horas do domingo, como a Fabi falou na hora do louvor. Não é apenas o culto, mas tudo que somos e temos, nosso tempo, nosso dinheiro, tudo isso, Paulo nos exorta, nos convida a entregar como um sacrifício vivo. A entregar a Deus como algo que lhe agrade. Sacrifício vivo e sacrifício santo. Ou seja, uma vida dedicada através do Espírito Santo. É exclusiva para Deus. Com isso, meus irmãos, eu quero que vocês entendam que não tem duas agendas. Não tem o dia de Deus e os nossos dias. Isso aí é só nominado para a gente saber que em um dia a gente vai descansar e se concentrar em Deus, mas todos os nossos dias devem ser de Deus. Não tem um momento que eu estou servindo a Deus e outro que eu estou servindo a mim mesmo. Por exemplo, Deus desliga o canal de você, assim, Ele para de te assistir na hora que você foi assistir uma série. Não, Ele continua te assistindo. E o que você continua fazendo pode ser um culto, ou uma blasfêmia, para usar uma palavra forte. Você é um adorador em tempo integral. Tempo integral. Por isso que Paulo fala, seja comendo, seja bebendo, façam tudo para a glória de Deus, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Um sacrifício santo, dedicado, exclusivo para Deus. Então não é só o que você faz domingo, é o que você faz o tempo todo. Todos nós somos adoradores. Todo ser humano está cultuando. Todo. Não tem nenhum ser humano que não cultua alguma coisa. Ou está cultuando deuses falsos, algo que não é o criador de nada,
mas foi tomado como uma divindade. Então tem gente adorando Deus de tudo quanto é nome, jeito, obra de imaginação, que se parece mais com demônios, mas tem gente também adorando coisa boa que não devia ser adorada, como mães adorando filhos, filhos adorando mães, e pais, e brinquedos, e isso e aquilo outro. Nós podemos adorar o trabalho, nós podemos adorar o nosso marido, a nossa esposa, podemos adorar o nosso trabalho, o emprego, podemos adorar um monte de coisa. Tem gente que adora até comer, não é verdade? Mas devemos tomar cuidado com isso, porque isso, apesar de ser bom, não serve como Deus para a nossa vida. E hoje em dia, gente, nunca houve uma época com tanta idolatria quanto a época que nós vivemos. Você tem ídolos de tudo quanto é jeito nos dias de hoje. Às vezes você pode pensar, nós estamos no Brasil, o Brasil é um país cristão, onde não há idolatria. Você que pensa, Vamos pensar, o maior templo de Campinas é dedicado a Deus? Os 10 maiores? Não? O que é um templo, gente? Vamos tentar identificar, talvez vocês estejam boiando a maionese. O que é um templo? Como é que é um templo? Um templo costuma ser amplo para caber várias pessoas, costuma ser um ambiente bonito, né? Onde as pessoas podem se concentrar naquilo que elas gostam e amam. Ok? Quais são os maiores templos de Campinas? Nós temos tantos. Quer ver um templo maravilhoso? Até o cheiro lá é bom. Shopping. O shopping é um templo. Um templo que botaria inveja na Afrodite, Zeus, porque os de hoje são mais bonitos, mais cheirosos, mais suntuosos. Não é não, Zenete? E quem é o Deus que é adorado lá? Você mesmo. É tudo feito para você se satisfazer. Comprando, olhando, que quem não pode comprar olha, né? Mas é tudo para a sua satisfação. As luzes, as cores, os cheiros. O ser humano é adorado ali. Mas nós temos outros exemplos. A sexualidade hoje virou também um tipo de idolatria. A pessoa se relaciona com outra, não para honrar e glorificar a Deus, mas para satisfazer uma compulsão. E aí depois ainda vem diante de Deus e pede para Deus abençoar. Deus abençoa o meu relacionamento, mas esse relacionamento não é para a minha glória, como é que eu abençoo? Complicado. Mas é um outro exemplo que eu posso dar para vocês. Todos estão cultuando, só que muitos estão cultuando falsos deuses, enquanto Deus nos convida a adorá-lo exclusivamente como um Deus verdadeiro. Pior que isso, não só todos estão cultuando, todos estão sacrificando algo. Tem gente sacrificando relacionamento com a família por causa do trabalho. Tem gente sacrificando relacionamento com a família por causa da sua vaidade, por causa do salão, por causa da academia. Tem gente sacrificando a saúde por causa do corpo, colocando dentro dele algo que não deveria colocar. Tem gente sacrificando o seu amor por Deus, trocando por amor por alguma coisa. Tanto as coisas que nós sabemos que são ilícitas, como as drogas, como coisas que são lícitas, mas que a gente consegue trocar também. Tem gente que vive para assistir, vive para jogar, e não consegue mais usar essas coisas. Ele é que se tornou um instrumento dessas coisas, um escravo de compulsões e desejos que vive dentro de si. Será esse o seu caso? Será que você está sacrificando em algum altar coisas que deveriam ser entregues só para Deus? Quando nós lemos esse texto aqui, o versículo 1 de Romanos 12, nunca podemos esquecer o contexto anterior. Romanos 11, o último versículo, estava escrito assim, vamos ler todos juntos? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Antes do portanto, tem essa afirmação, tudo que existe, eu, você, nós existimos porque nós vimos de Jesus Cristo. A fonte da nossa vida é o próprio Cristo. A nossa vida que está aqui hoje, né, se sustenta através de Jesus Cristo, por meio dele. E para onde ela se encaminha? Para Jesus, para a glória dele. Essa é uma verdade que muita gente não quer lá fora, mas é uma verdade a respeito da sua vida. Se você veio dele, se você está firme nele, e se a sua vida termina nele, portanto, viva para ele, intencionalmente.
Glorifique-o com o seu viver diário, faça da sua vida um culto que lhe seja agradável. Isso é o lógico, é isso que se espera de quem entendeu a mensagem do Evangelho. Agora, quem não entendeu, não vai conseguir entender. Quem não entendeu, não vai conseguir entender, com certeza. Bom, eu vou colocar os dois textos juntos. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Depois de fazer isso, Paulo vai nos apresentar um novo alvo para a vida. Uma direção, um propósito. O propósito é a glória de Deus. Mas como que isso funciona na prática? Como que nós podemos avançar nessa direção e cumprir esse propósito? Felizmente, do capítulo 12 até o capítulo 16, não nos faltam instruções práticas. Vamos lá? Versículo 2. Não imitem o... Cadê os crentes que estão aqui na Nova Jerusalém? Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Paulo vai nos ensinar duas coisas. Algo que nós devemos evitar e algo que nós devemos buscar. Primeiro, o que nós devemos evitar. Nós devemos evitar amoldar-nos ao padrão desse mundo. O mundo tem um padrão. O mundo tem um costume. O mundo tem um propósito, tem uma razão de ser. E como nós vivemos no mundo, a nossa tendência pode ser de nos adequarmos a esse padrão. Só que a reprimenda de Paulo confirma que nós não devemos fazer isso. E confirma também que esse mundo tem um poder para nos conformar. Ele exerce uma influência poderosa sobre nós, senão ele não ia falar para a gente, não imitem. Se ele está falando para não imitar, é porque há a possibilidade de imitar. Há a possibilidade de se conformar e se amoldar ao padrão das coisas como elas são lá fora. É muito fácil imitar o comportamento e os costumes do mundo, até porque eles estão massificados. Todo mundo está assim. Você tem coragem de usar uma roupa fora da moda? Cadê a mulherada que está bonita aqui hoje? Tem coragem ou não tem? Tem coragem de pegar uma camisa lá, uma blusa? Agora está no frio, né? Ressuscitar uma blusa dos anos 80 e vestir. E a calça? Meu pai chegou a usar aquela calça de boca de sino. Vocês já viram aquele negócio engraçado? Quando eu era moleque, aí voltou, mas não era só a boca que era larga, era a calça inteira, umas calças de flanela, xadrezada, assim, largona. Era uma moda naquela época. Tem coragem de vestir aquilo lá hoje, não. Vou chamar muita atenção. Eu sou mineiro, eu não gosto de chamar atenção para mim. Mas hoje a gente... Não é questão de aparecer, é questão de se enquadrar. Nós não ditamos a moda, nós não desenhamos as roupas. Isso vale especialmente para as mulheres. Nós não desenhamos nada, nós compramos conforme é vendido. E à medida que a gente vai vivendo, a gente pode ir se adequando e achando bonito o que o mundo diz que é bonito, achando legal o que o mundo diz que é legal, achando que é engraçado o que o mundo diz que é engraçado, achando que a gente deve comunicar da maneira que o mundo comunica, porque são essas as palavras que todo mundo está usando. Então, quando Paulo fala disso, do comportamento, engloba o nosso modo de falar, de vestir, de divertir, de trabalhar, de namorar, de casar e descasar. É tudo uma moda. E há sim a possibilidade da gente imitar essa moda e entrar na roda e começar a achar que é assim que as coisas são. Está tudo massificado, todo mundo faz. E não é só esse o problema. Sabe por que é tão fácil seguir o comportamento do mundo? Porque o mundo tem algo que nós também temos, uma natureza corrompida, uma natureza que foi manchada pelo mal, contaminada pelo mal. Leiam comigo 1 João, capítulo 2, versículo 15, especialmente a parte em vermelho. Não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Ele está dizendo, cuidado com o que você ama, porque não dá para você amar certas coisas e amar a Deus. Você vai ter que amar ou um ou o outro.
continuando, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. Eu pensava que isso era de hoje, mas isso já está escrito desde o primeiro século. O que o mundo ensina? Ensina você buscar satisfação daqueles desejos intensos que você tem por prazer, a compulsão. Também mais, o desejo intenso por tudo que vemos. E além dele, o orgulho de nossas realizações e bens. Olha a descrição do mundo, segundo a ótica de João, não de Paulo. Colabora com a ideia que ele está dizendo. Nós não podemos achar que satisfazer os nossos desejos intensos, loucos, é um objetivo de vida. Nós não podemos achar que satisfazer os nossos olhos com tudo que eles desejam é um objetivo de vida. Nós não podemos achar que orgulhar das nossas conquistas e realizações financeiras, sociais, profissionais é um objetivo da vida, porque esse é um objetivo lá fora. Quem ama essas coisas não ama Deus. Vou continuar. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E esse mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Qual que é o problema de gostar dessas coisas como todo mundo gosta? Eles gostam por o tempo e depois vão ficar sem. Vai ficar com gostinho de querer mais para sempre, porque nunca vai satisfazer. No entanto, aquele que busca satisfazer a Deus, que encontra satisfação a Deus, esse será plenamente satisfeito, porque ele terá uma vida eterna para viver com quem ele ama, com quem ele quer, com quem ele gosta. Voltando para o nosso texto, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, algo a se evitar, conformar-se, amoldar-se ao padrão desse mundo. Com isso eu quero propor uma pergunta para provocar vocês. Então, de fato, nós somos produtos do meio? O ser humano é um produto do meio. O meio é que dita como o ser humano é, como ele se torna. Eu vi, hoje eu fui ver de novo, só para poder pregar, uma cacatua. Sabe o que é cacatua? É um pássaro, parece um papagaio, só que é todo branco e tem um penacho na cabeça, bem grande. Tinha uma cacatua criada junto com 3 cachorrinhos, ali na garagem, do portão da frente. E os cachorros ficam latindo para tudo quanto é bicho, tudo quanto é gente que passa. E a cacatua também. Andando para lá e para cá, com um rabo de pena, um penacho, achando que é cachorro. E latindo, quando os cachorros pararam de latir, ela continuava latindo. Aí os cachorros começavam a latir também. Eu não sei que acordo estranho eles tinham ali, mas eles aceitaram ela como cachorro. E acho que, ela estava convencida que era um cachorro mesmo. Só estava faltando um focinho, dentes, rabo, pelo, 4 patas, está faltando um monte de coisa. Coitada, enquanto ela brinca de cachorro, ela nem sabe que ela poderia, por exemplo, voar. Até falar com as pessoas dá para falar, né? Um bichinho desse consegue. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse vídeo foi no Facebook, alguém dizendo, olha aqui a prova de que as amizades mudam as pessoas. Ela vivia com cachorro, agora achava que é cachorro. Então, o ser humano é um produto do meio. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, Paulo também diz, a má companhia corrompe o bom caráter. Então, o ser humano é um produto do meio. Sim ou não? Quero a participação de vocês. É ou não é? Eu amo essa igreja, gente. Vocês não poderiam participar daquele programa Você Decide, porque vocês não iam decidir nada. É um produto do meio ou não é um produto do meio? Alguns tiveram coragem de dizer sim, alguém vai ter coragem de dizer não? O Tiago balançou a cabeça, sem muita coragem, mas é não. Meus queridos, o meio influencia, com toda certeza. Sempre vai influenciar. Mas cada um guarda a responsabilidade sobre o que permite influenciá-lo. Adão e Eva foram influenciados pela serpente. Mas Deus veio cobrar deles a responsabilidade. Eu não disse para vocês não comerem?
O enganador se fez engano e eles preferiram acreditar na mentira. Então, ainda que o mundo seja fortemente influente, a responsabilidade pelo que você permite influenciar a sua cabeça é só sua. Não adianta colocar a culpa nos outros. Tem gente se santificando nesse mundo que você vive. Tem gente agradando a Deus mesmo no meio desse padrão errado e se conformando ao padrão divino. Então a responsabilidade é sua. Provérbios 1, versículo 10, o pai fala para o filho: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. E eu digo para vocês como pastor da igreja, meus queridos, vocês são convidados a se conformar o tempo todo. Não cedam, não imitem, não achem que é certo. Meçam toda postura, todo pensamento, toda ideia pela palavra de Deus, pela norma que Deus estabeleceu. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Não fale como eles falam, por favor. Eu começo a ficar triste de ver que o nosso idioma está piorando, está empobrecendo. E muito disso se dá porque cada vez a gente imita o jeito de falar das pessoas que não deveria se imitar nada do que elas fazem, devia se ter vergonha da maneira como elas se comunicam. Eu fico numa briga com os meus filhos, começo com essa história de velho, de mano, para com isso. Eu não falo assim. Quem que vocês estão imitando? Reparou? A gente vai descendo a régua, daqui a pouco a gente vai se comunicar com consoantes só. Com apelidos horríveis. Porque acaba seguindo e colocando como modelo aquilo que é pior, não o que é melhor. A música costumava ser algo sacro e maravilhoso. O que é a música hoje, meus irmãos? Um dos maiores compositores foi Bach. Vocês sabiam que Bach era cristão? Profundamente cristão. Ele assinava todas as suas composições, e acredito que foram mais de 2.000. Não estou falando de composição aí, que tudo igual, não. Estou falando de composição sinfônica mesmo, tá? Todos os instrumentos, negócio bem feito. Depois vocês assistem um documentário sobre a primeira arte, são 3 episódios, vale a pena. Bach compunha, e todas as suas composições eram assinadas com SDG. Soli Deo Gloria. Glória somente a Deus. Ele tinha na sua cabeça a seguinte ideia: a música deve elevar o ser humano até o divino. Porque ela é algo divino, ela precisa nos levar até Deus, não trazer Deus até nós. Uau! Era essa a ideia desse cara. E hoje a música serve para quê? Para mexer com as nossas sensações, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos mais selvagens. Quem é o centro? O ser humano, com as suas compulsões. Até isso está errado. Então, me entristeço ver alguns evangélicos indo copiar alguns ritmos que foram feitos com outra intenção, não glorificar a Deus. Toma cuidado, tá? Não vou baixar nenhuma regra aqui, mas toma cuidado, a responsabilidade é só sua. Eu não vou tomar a responsabilidade sua no seu lugar. Se por um lado nós devemos evitar, há algo que nós devemos buscar, e isso aparece aqui. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu vou dar uma acelerada aqui. O que nós devemos buscar? Nós devemos buscar ter a nossa mentalidade transformada por Deus. Ao invés de se amoldar externamente pelo comportamento que o mundo quer que a gente tenha, nós somos convidados a mudar internamente na maneira como a gente entende a própria vida e o propósito dessa vida, que é glorificar a Deus. Nesse trecho tem muitas coisas importantes, espero conseguir passar tudo para vocês. A primeira coisa é que é um imperativo, mas deixem. É uma ordem que Paulo está dando como um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo para instruir a igreja. Quando ele nos dá um imperativo, isso quer dizer que a responsabilidade de obedecer é do crente que está ouvindo o recado. Você que está ouvindo isso hoje, luz é igual responsabilidade. Paulo está dizendo para você, e eu estou reafirmando, deixem que Deus o transforme.
É sua responsabilidade assumir isso e tornar isso uma realidade. É um imperativo. Segunda coisa interessante é que a voz que foi usada aqui no grego é uma voz passiva. Não está falando para você se transformar. Não é transformar-se a si mesmo, mas é deixar-se transformar. O agente da ação é Deus, não é você. A Bíblia não convidou você, transforme-se, transforme a sua mente. Mas deixe essa mente ser transformada por Deus. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Semana passada eu falei para a Carol, está fedendo gasolina dentro do carro. Conversei com o mecânico, infelizmente não está muito encaixada a tampa da tampa do combustível que fica lá debaixo do banco do passageiro, lá de trás. Eu vou ter que levar lá. Tem que levar lá para arrumar. Então, eu falei para a Carol, eu vou arrumar o carro. Né? Tem que arrumar o carro. Mas não foi o que eu fiz. Eu não desmontei um banco. Eu não arrumei um carro. O que eu fiz, meus irmãos? O que a gente faz, Zeca? Quando você fala assim, mulher, tem que arrumar o carro. O que você faz? Pega um martelo? Uma chave de grifo? Não, você leva aonde? No mecânico. Foi o que eu fiz. Levei no mecânico. Levei ele na oficina. O mecânico não vai vir em casa não, meu querido. A responsabilidade de cuidar do carro é minha. Eu pego e levo no lugar certo. Aonde a pessoa certa, com habilidade, vai mexer e arrumar. É isso que Paulo está falando. Não é para você se conformar ao mundo e achar que o que está errado está certo. É para você pegar essa mente e levar no mecânico. E levar naquele que pode transformá-la e consertá-la, mudar a sua maneira de olhar e enxergar as coisas. Você é chamado a dar esse espaço, a pegar o seu coração, suas ideias, seus sentimentos, suas expectativas e colocá-la no ambiente onde Deus vai trabalhar. Você é convidado a participar. Tem muita gente pensando, Deus, por que você faz nada na minha vida? Deus, por que você não faz nada na minha vida? Você está levando o carro para o mecânico? Tem que levar o carro mecânico. Tem que levar essa cabeça no mecânico. Tem gente que quer ter a vida transformada sem ler a Bíblia, sem orar, sem ouvir, sem buscar aconselhamento, sem colocar em prática as coisas que já aprendeu. Não vai mudar, querido. Sinto muito, porque aí já é demais. Imagina o meu mecânico ligando para mim toda semana. Ô, meu querido, estava aqui dormindo, tive um sonho. Sonhei que o seu carro vai dar um problema no freio. Estou subindo aí para arrumar para você. Aí é meu no chupeta, né, bem? Não é assim que acontece, não. Você é chamado a assumir a responsabilidade por sua vida. Tem mais uma coisa ainda. É um ato contínuo. Esse deixe aqui é deixe sempre. Prossigam sendo transformados. Eu já descobri isso com o meu carro também. Quando eu penso, não, agora está beleza. Estraga outra coisa, aí eu tenho que levar de novo. Não, agora tá bom. Aí é outra coisa, tem que levar de novo. Pois é assim a nossa vida. Você vai ter que ser sempre transformado de dentro para fora nessa mecânica especial onde Deus trabalha dentro da sua mente e também no seu coração. Esse processo contínuo não tem fim, até Jesus Cristo voltar e redimir o seu corpo e revestir essa corrupção de incorruptibilidade, você vai estar num processo que não deve ser abandonado e que continuará até o último dia como responsabilidade sua e mais ninguém, só sua. E Paulo está te convidando a assumir isso. Não se amolde ao mundo, se deixe transformar por Deus na sua maneira de pensar. Um processo exclusivo é a única maneira de você conseguir viver a vontade de Deus em sua perfeição. Deus, eu quero a sua vontade perfeita, pois só tem um jeito de conseguir essa vontade perfeita. Você precisa ir na onde Ele está trabalhando e expor as suas ideias, as mensagens e a instrução dele, para que você comece a descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e abra mão das suas vontades como é necessário. Versículo 3, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem
melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Nós vamos ter aqui várias instruções práticas. E essa aqui é uma advertência de peso por causa da autoridade do apóstolo Paulo. Pela graça que eu recebi, pela autoridade a mim constituída, eu declaro para vocês: cuidado, não pensem de si mais do que convém. Muita gente pode pensar, bom, essa advertência com certeza é o problema de algumas pessoas, mas não é um problema meu, né? Eu sou muito humilde. Olha só, gente, como é que esse trecho foi construído. Dou a cada um de vocês. Não tem ninguém aqui que passou dessa já aí, não, já superou. A instrução é para cada um de vocês aqui em Campinas no ano de 2021. Cada um de vocês não se considerem melhores do que realmente são. Não é o problema de alguns, mas um problema de cada um de nós. Qual que é esse problema? Se achar mais do que realmente é. Todos nós temos essa ideia. Eu sei, eu entendo, eu consigo, eu estou certo, só eu me basto. Tem alguns que conseguem até arranjar justificativa. Eu cansei de depender dos outros, agora eu dependo só de mim. Uau! Será que essa pessoa tem uma compreensão adequada sobre as suas próprias habilidades? Será? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muita gente pensa aí na nossa sociedade que o maior problema que a gente deve se preocupar é a baixa autoestima. Mas a Bíblia nos mostra que o maior perigo está na alta autoestima. De duas formas. Tem gente que se acha e se acha demais, mas tem gente que se acha e ressente porque acha que merecia mais atenção. Então, tanto para aqueles que crescem, empinam o nariz, tanto para aqueles que ficam chorando as pitangas, o problema é que ele pensa muito de si. Ai, ninguém liga para mim do jeito que eu mereço. E chora as pitangas. Por quê? Porque ele pensa de si mais do que é. Porque ele pensa que merece mais do que tem. Porque ele pensa que está errado as coisas, conforme a régua dele. Toma cuidado, meu querido, a gente cai nessa aí. Você já caiu ou não? Vocês fazem cara de paisagem, mas todos vocês já caíram. Não é não? Fica chateado com a mãe, no dia que ela deu doce para o outro, não deu para você. Ela mandou você fazer a tarefa que é mais chata, deixou o seu irmão fazendo a outra que era mais fácil. Isso também está dentro do casamento, né? Quando você pensa, nossa, meu marido vai me dar um presentão agora, no nosso aniversário de casamento, aí ele esquece, aí você fica chateado, porque né? Pensei que eu era mais importante, pensei que eu era... Estou dando exemplo aí, tem gente fazendo cada cara para mim, eu consigo ver atrás da máscara. Né? Mães com seus filhos, a gente cuida de filho para depois filho deixar a gente, olha aí, não vale a pena não. Vocês estão gostando de ver esse Facebook, né? Bom, esse é um problema que nasce no mesmo lugar, uma percepção equivocada de si mesmo. Considera melhor do que realmente é e se ressente quando não recebe o que acha que devia receber. Meus queridos, a Bíblia nos convida a abrir mão disso. Nós precisamos aceitar o que não somos e o que não conseguimos fazer. Eu vou falar de novo. Nós não somos super-heróis. Nós não temos todos os dons. Nós não temos todo o entendimento. Tem coisa que entende e tem muita coisa que você não entende. Então, para de achar que você entende tudo, porque não entende. Para de achar que você consegue tudo, porque não consegue. Nós somos limitados. E Deus, a distribuir dons, competências e habilidades, fez de um jeito de que você falta alguma coisa que sobra no outro. Você precisa dele. É por isso que nós nos casamos, para equilibrar a conta. É por isso que nós nos reunimos em igreja, porque aqui nós temos vários dons, e os dons tornam o negócio rico, porque se fosse depender só do pastor, vocês estavam lascados de verdade. Não é? Imagina o pastor tendo que arrumar essa mesa.
Eu estou tendo que mexer naquela câmera porque ainda não aprova o Espírito Santo levantar algumas pessoas com dom aqui na igreja. Ou o Espírito Santo está falando e algumas pessoas estão dormindo. Das duas, uma. Então eu fui mexer, né, Rebeca? Mexer, aprender como que liga. Esse raio dessa câmera, quando eu estou gravando o vídeo lá, ela para. Ela para lá. Ligamos aqui no domingo, ela não para. Ela parou antes do culto e agora ela continua. Obrigado, câmera. Não parou, né? Não parou. Está vendo? Alguém consegue me mostrar uma resposta para esse mistério? Isso está me deixando aflito, porque tem coisas que eu não sei, e é difícil saber, porque não é minha área. Não é minha área. Precisamos uns dos outros, e precisamos ser honestos. A palavra no grego é que nós devemos avaliar as coisas com sobriedade, e sobriedade é o contrário de embriaguez, de embriagado. Vamos lá, gente, um embriagado que você encontra por aí, ele tem uma percepção correta das coisas? Não. Você já viu? Ele está andando numa rua reta achando que está torta. Ele não consegue avaliar as coisas direito, não consegue dirigir um carro, porque a sua percepção foi alterada pelo álcool, ou por uma droga, sei lá. Quando a pessoa não está sóbria, talvez até pelo cansaço, ela não julga as coisas corretamente, ela não enxerga as coisas corretamente. E Paulo está dizendo que nós também, às vezes, estamos avaliando as coisas, mas a nossa avaliação está viciada, está influenciada pela falta de sobriedade. A gente precisa se livrar dessas coisas que estão nos dissuadindo, para nós conseguirmos enxergar de verdade na nossa autoavaliação, que ela seja rigorosamente precisa, e com isso nós não precisamos achar de nós mais do que somos, nem achar de nós menos do que nós somos. Não há espaço para o menosprezo aqui. Se não há espaço para achar de si mais do que é, também não há espaço para achar de si menos do que é. Não há espaço para você pensar que todo mundo é bom e você não é bom em nada. Eu vou falar aqui claramente, todo mundo é bom em alguma coisa. Mas com toda certeza ninguém é bom em tudo. Você já descobriu o que você é bom? O que Deus capacitou você para você servir? Se você quer descobrir, a medida correta não são os fatos passados, não é a opinião dos outros, não são os seus sentimentos internos, mas é a fé outorgada por Deus. Vou colocar aqui o versículo 3, está aparecendo para vocês aí. Com base na graça recebida, a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, vocês, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. A medida correta é a fé que Deus dá. Quando Paulo escreveu para Timóteo, em 1 Timóteo 4,12, fala: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Não liga para isso, seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, se aplica à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino, e não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Timóteo, lembra que você foi escolhido e foi confirmado pela igreja e pelos líderes. Você é pastor, você é pregador, novo ou velho, não importa, lembre-se disso, creia nisso e conduza a sua conduta com base nesse chamado, nessa vocação. Não é com base no que a gente sente, não é com base no que os outros acham, mas é com base no que Deus revelou, no que a gente sabe que é a vontade dele. Vou continuar. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. A Bíblia gosta de usar o corpo como exemplo da igreja. Há uma similaridade entre o nosso corpo e o corpo de Cristo.
Nenhum membro é mais importante que o outro no meu corpo, né? Eu preciso de cada um deles e eles precisam uns dos outros. Eu preciso de uma mão para lavar a outra, né? E eu já dei muitas graças a Deus por ter unhas boas, porque às vezes a gente precisa de uma unha para se coçar, não é não? Ainda mais nessa época fria e quem tem a pele seca como eu. É muito bom ter uma unha para se coçar. Já deu graças a Deus pela sua unha? Tem gente que não tem, porque comeu, né? E aí não tem que dar graças. Está muito preocupado com a minha unha, faz falta. Minha unha já serviu até para tirar parafuso de alguns lugares. Bom, é importante ter unha. Unha é legal. Até a unha é importante. O que dizer de outros membros? Cada um tem a sua importância, tem a sua função. Todo membro é importante para o corpo. O que seria do meu corpo se eu não tivesse boca? Dá para imaginar o desespero que seria essa vida? Sem eu poder comer. O que seria o meu corpo se eu não tivesse ouvidos? E o que seria dessa pregação se eu não tivesse boca? Ou se por trás da boca não tivesse uma cabeça? Todos são importantes para o corpo, mas nenhum membro é dono do corpo de Cristo. O texto fala que Cristo tem um corpo. Ele é dono desse corpo. A igreja não é sua. O membro não é seu. Ele é parte contigo do corpo de Cristo, mas o cabeça é Jesus. Não é não? A gente não controla, a gente se ajuda, a gente se associa, a gente se serve com as habilidades que Deus deu. Então a mão ajuda a lavar o corpo, ajuda a cuidar de outras coisas, assim como o aparelho digestivo nutre o corpo e outros aparelhos também. Todos pertencemos a Cristo. E mais do que isso, todos nós pertencemos uns aos outros. Está em destaque em vermelho para vocês. Todos pertencemos uns aos outros. De quem que você é? Meu, e eu sou teu. E olha para o lado, nós somos uns dos outros. Olha a diferença, meus irmãos, do mundo. O que o mundo diz? Você é seu, você é o que a sua cabeça diz, seu corpo, suas regras. O que nós cristãos dizemos? Não sou meu, eu sou de Cristo, eu sou do meu corpo, que é a igreja. Meus dons não são meus, minhas habilidades não são minhas, são para servir o corpo que Jesus conectou em mim. Isso é importante. Hoje o William não está aqui, mas graças a Deus o corpo tem mais membros. Não é não, meus irmãos? O William teve um filho que deu conta na bateria, nós temos o Douglas, que tem que voltar a cantar, não sei por que parou, né? Temos gente com dons, graças a Deus, até a Carol está aqui no meio. Todos pertencemos a Cristo e uns aos outros, precisamos funcionar e funcionar adequadamente, do jeito certo, vamos embora. Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons, vamos falar desses dons diferentes. Deus concedeu habilidades diferentes, funções diferentes para cada um. E as habilidades que eu vou mostrar agora, elas são úteis dentro da igreja, mas elas também são úteis fora da igreja. Deus não deu dons para a gente usar só no nosso culto, mas Deus deu dons, e não só dons, capacitações, experiências, habilidades, funções, para fora da igreja também. Nós servimos a igreja e nós servimos o mundo com esses dons. Nós temos 7 dons aqui, eu vou passar por eles rapidamente. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. O que é isso, pastor? Profetizar é entregar um recado enviado por Deus. A função da profecia, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, Paulo diz: quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Eu li 1 Coríntios 14, 3, para quem está procurando. A função da profecia é dar o recado que Deus quer que a pessoa ouça. E essa profecia não pode ser entregue conforme o que a pessoa imagina ou acha. Hoje nós não temos profetas, nós temos muita gente que acha que é profeta, e não entrega a profecia, entrega uma profetada, ele acha que Deus falou, e vem emenda, assim diz o Senhor, e diz algo que Deus não diz, algo que é obra da sua imaginação, do seu achismo. Não é assim que você deve profetizar, também não é conforme o que sente na própria alma, a alma humana é enganosa, tem muita gente que fala o que sente,
mas não julga se o que está sentindo deveria sentir, ou deve virar palavra para alguém, também não é conforme as próprias expectativas. Eu acho que fulano deveria ouvir isso, deveria saber daquilo. Para de achar, pelo amor de Deus. Deus está te chamando para ser profeta, para dar mensagem, para entregar recados em nome dEle. Esses recados devem vir de uma convicção firme de que você recebeu de Deus e não há dúvida. É por isso que o texto fala: faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Deus falou, então repete, transmite. Deus não falou, então, por favor, cale-se. O que você acha não me interessa. Agora, o que Deus falou me interessa muito. Muita gente cai na vaidade de parecer espiritual. E aí entrega recados que não vieram de Deus, e isso é um risco, porque ai daquele que diz que assim diz o Senhor, quando Deus não diz nada, tá? Bom, depois de ter falado isso, acho que ninguém vai querer profetizar aqui, mas eu quero fazer o contrário. Eu quero incentivar vocês a falarem. Se Deus lhe deu a mensagem, profetize, fale. O recado é para mim, por favor, me entregue. É para outra pessoa? Então vá lá e dê. Tomara que Deus levante cada vez mais pessoas com o dom de entregar a mensagem sem mexer nela, entregá-la com fidelidade. De uma certa forma, todos vocês são profetas. Sim. Vocês são os profetas como Noé foi para a sua época. A chuva está vindo, só que ao invés de chuva de água, agora é chuva de fogo. E o barco está quase fechando a porta. Do mesmo jeito que na época de Noé, eles se davam em casamento, bebiam, comiam, sem se importar com o dia de amanhã, veio o fim. O fim chega de novo, e alguns profetas precisam falar isso. Ei, o dia está chegando, arrependam-se, creem em Jesus Cristo, recebam no seu coração, para ter a vida eterna, porque o fim está chegando, cada vez é mais claro. Você deve proclamar essa mensagem, você é um embaixador para proclamar essa mensagem. Mais um dom: se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Servir. Ele está dizendo que se é para servir não precisa de explicação, né? Então você deve se dedicar, deve se tornar o servo. Eu lembrei de José. José era escravo, mas ele não se contentou em ser escravo, ele se tornou o melhor escravo. Então, se você recebeu de Jesus o dom, o chamado para ser servo, como é que você deve servir? Como o melhor servo, da melhor maneira, com toda a dedicação. Com isso eu reforço o convite para os homens da nossa igreja se candidatarem para o ministério da diaconia. Para se tornar um diácono aqui na igreja, nós vamos ter eleição no segundo domingo de setembro. Muitos de nós são chamados para servir. A mãe é chamada para servir os filhos, o marido é chamado para servir a esposa é chamada para servir o marido. Todos nós estamos em alguma relação de serviço. E na hora que a gente vai servir, vocês já devem ter descoberto que há pessoas que são fáceis de servir e há pessoas que são difíceis de servir. E aí, o que faz? Tendência do mundo: servir só as fáceis e deixar para de lado as difíceis. Mas o que o texto está falando para a gente? Para a gente servir com dedicação. A quem? A quem está precisando, hein? Mas e os difíceis? Os difíceis vão responder por sua complicação. Você vai responder pelo serviço que Deus quer feito. Então não use os outros como desculpa para você não fazer o que você deveria estar fazendo. Amém, meus irmãos? Eu fico empolgado com toda essa alegria, nesse ano de vocês. Vamos servir, sem olhar a quem, amém? Amém, amém, amém. Quase um resmungo. Ok, então, por favor, nós estamos precisando de gente aqui nessa igreja para servir nos mais variados locais e ministérios, tá? Por favor, sirva com dedicação. Ensinar. Se for mestre, ensine bem. Ensinar vale aqui em qualquer instância. Ensinar para adultos, ensinar para crianças. Se você está numa posição que precisa ensinar para alguém alguma coisa, nem que seja ensinar uma tarefa para alguém que entrou no serviço depois de você, faça isso com esmero.
E a melhor maneira de você avaliar o seu ensino é olhar se a pessoa aprendeu. Se não aprendeu, então você pode melhorar a qualidade desse ensino. Se ela ainda não está entendendo, então tenta de novo. Você deve se dedicar no ensino. E eu louvo a Deus porque não sou só eu com esse dom. Porque nós temos pessoas ensinando as crianças lá fora, lá embaixo. Nós temos gente ensinando adolescente. Nós temos aqui uma instituição que tenta ensinar para adolescentes e jovens e famílias por todos os meios possíveis. E o desafio para quem tem o dom do ensino, Azenete, é fazer o quê? Ensinar cada vez melhor. Ensine bem. Eu sou um ótimo professor, pois se torne melhor ainda. Eu não sei usar essa ferramenta, pois aprenda. Se você for chamado para ensinar, tenha certeza de estar se tornando um mestre melhor hoje do que você foi ontem. Amém? Vou continuar então, que o tempo já vai. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Encorajar tem o sentido de fortalecer. Também é tido como o ministério do aconselhamento. E esse ministério, esse chamado em específico, só é possível na prática. Ninguém pode se dizer encorajador se não encoraja ninguém. O único jeito de se tornar um encorajador é sentando com alguém e encorajando. É indo até alguma pessoa e fortalecendo, animando, ajudando ela nas suas necessidades. É impossível ser encorajador na teoria, só é possível ser encorajador na prática. Não sei se eu sou um encorajador, pastor, pois então tente. E aí você vai descobrir, mas saia por aí encorajando as pessoas, elas precisam de encorajamento. Outra coisa, contribuir, se for o dom de... Gente, mas não tem ninguém com esse dom aqui na igreja? Não sabe nem ler agora. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Antes de falar, vai o pastor pedir dinheiro, não. Isso aqui não se aplica só na igreja. Isso aqui eu disse para vocês, é para a igreja e para fora. Deus deu para algumas pessoas o dom da generosidade. Elas gostam de ajudar. É possível ser generoso mesmo com pouco. É possível dar. A única coisa que precisa para dar é ter. Então você pode dar o que tem. Tempo, dinheiro, bens. Isso é uma bênção. Para alguns é mais sofrido, como eu. Eu me lembro quando Deus pediu para eu dar o CD que eu mais amava para o meu amigo. Eu nem amava tanto assim. Como foi difícil. Até hoje ele está com o CD, não me devolve. Difícil para mim, talvez não seja o meu dom, mas eu sei que aqui na igreja muitos de vocês têm esse dom, esmerem-se nisso, meus irmãos. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, ser generoso é especialmente possível no muito. É possível no pouco, mas é especialmente possível no muito. Os ricos de Jerusalém doavam suas posses, terrenos. Como é que eles conseguiam doar terrenos? Porque eles compraram terrenos. Porque eles prosperaram antes. Eu ouvi uma palestra, não dentro da igreja, mas poderia ser, viu? De um cara dando treinamento para o outro, dizendo, cara, você tem condições de render muito mais do que você está rendendo, de levantar muitos mais recursos do que você está levantando. E o cara respondeu isso, mas por que eu vou fazer isso? O que eu tenho me basta. Aí o cara falou para ele, você tem noção de quão egoísta você está sendo? Você está dizendo que tem condições de trabalhar mais e melhor e levantar mais, mas não faz isso porque você não precisa? Você está sendo negligente com a capacidade que Deus te deu. Consiga, e já que você não precisa, doe. Podia ter ouvido isso de um pastor. Vamos lá, vocês ouviram de um pastor. Vamos lá, mais um. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Em outras traduções, lidere com diligência, com empenho. Líder não é só o pastor. Deus distribuiu dons de liderança aqui na igreja. Você que é marido, pai, querendo ou não, você está numa posição de liderança. Liderança é serviço, e serviço com diligência. Não negligencie, dedique-se a isso, torne-se um líder melhor, mais eficaz, mais inteligente, mais responsável. Assuma esse papel na sua empresa, assuma esse papel no seu grupo de amizades, na escola. Assuma esse papel dentro do condomínio onde você vive.
Assuma o papel de líder. Se Deus te chamou para liderar, lidere com toda a responsabilidade. E o último, se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. É para praticar sem pesar, mas com alegria. Porque quem vai exercer misericórdia vai lidar com pessoas miseráveis, ou vai lidar com a miséria das pessoas. Então ela chega com toda a sua riqueza de generosidade para atender aqueles que estão padecendo. E o que não pode acontecer? Não pode acontecer dessa pessoa vir lidar com a miséria das pessoas e se acabar. Entendeu? E sofrer. Ai, que horror! Como que as coisas podem ser assim? Aí, ao invés de um chorando, agora temos dois. Ao invés de um desesperado, agora temos dois ou mais. Quem vai exercer, quem vai demonstrar misericórdia é com alegria. É para transformar a situação, não para ser transformado por ela. Jesus Cristo sofreu, mas o seu sofrimento nos trouxe alegria, júbilo. Ele transformou o nosso pranto em dança. Ele transformou a nossa morte em vida. A misericórdia dele transformou o nosso luto em festa de vida. Deus deu o mesmo dom para alguns aqui na igreja. Com a sua misericórdia, eles mudam a realidade. O miserável começa a sorrir. O miserável começa a achar cor na vida quando alguém com o dom da misericórdia se aproxima e demonstra misericórdia. E demonstra misericórdia para quem, meus irmãos? É outra coisa interessante. A misericórdia não conhece limites. A misericórdia, às vezes, cai sobre o bandido, sobre o publicano, sobre o pervertido, porque misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Não no que ele deveria ser, mas no que ele é. Tenha misericórdia do seu marido, tenha misericórdia da sua esposa, tenha misericórdia daquele parente difícil que você tem, tenha misericórdia do que ele é, não do que ele deveria ser. Não ligo mais para fulano, porque já era para ele ter aprendido. Tem mais que sofrer. Isso é falta de misericórdia. Bom, chega, né, irmãos? Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. Nós vamos celebrar que Deus manifestou todos esses dons em nosso encontro. E por causa do que Ele fez, nós vamos oferecer a nossa vida para Ele. Nós vamos oferecer como oferta de gratidão. Eu queria convidar você a se preparar para isso, se preparar para a Santa Ceia, esteja você aqui na sua casa, fechando os teus olhos. E agora, lembrando, de quem era você antes de Jesus de te encontrar? O que você desejava? Qual era o seu propósito? Se não fosse Deus na sua vida, aonde você estaria? Se Jesus Cristo não tivesse manifestado misericórdia por você, qual seria a sua situação? Havia alguma coisa em você que atraísse os olhos nele? Havia algo bom que merecesse o sacrifício que ele fez? Se a sua resposta para isso é não, e mesmo assim você acredita que é um alvo da misericórdia de Deus, que Ele te amou em Cristo, se você fez dele o seu Senhor, e declarou isso publicamente através do batismo e da pública profissão de fé, o convite é para você restabelecer o seu compromisso de viver uma vida em gratidão, de oferecer a sua vida por completo a Ele, como Ele merece, depois de tudo que Ele fez. Por causa das suas misericórdias, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a vossa vida por completo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto que vocês vão oferecer. Não se amoldando ao mundo, mas sendo transformado na maneira de pensar, descobrindo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nós somos pecadores alcançados por um Deus santo. O que era impossível aconteceu. O Deus perfeito
alcançou a nossa imperfeição para nos aperfeiçoar. E nós queremos nos alegrar por essa salvação. Nós queremos lembrar que não havia nada em nós, que as nossas obras de justiça eram um arremedo pobre do que era necessário fazer para ser salvo, mas que Jesus Cristo veio e ofereceu o seu corpo como sacrifício pelo pecado, e derramou o seu sangue como oferta pela culpa, sangue que foi aspergido diante do altar e aceito por Deus como oferta pela culpa. Nós queremos lembrar que o Cordeiro de Deus morreu para tirar o nosso pecado e nos santificar daqui em diante. Por isso, Senhor Deus, nós confessamos as nossas faltas. Nós pedimos perdão a Deus por mesmo agora, depois de saber de tudo isso, ainda vivermos divididos, tentando satisfazer os nossos interesses e também querendo satisfazer os teus interesses. Nessa noite, ó Deus, nos perdoa pela mente inconstante, pelo coração dividido, e purifica mais uma vez a nossa vontade. Santifica o nosso coração, Senhor Deus, e nos ensina a ter a nossa mente completamente fisgada pelo Senhor, capturada pelo Senhor e pelo Teu reino. Mais uma vez nós queremos declarar com a nossa boca o que cremos no coração, de que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. E por isso, ó Deus, quando nós confessamos os nossos pecados diante dessa mesa, dessa memória, nós sabemos que eles são prontamente perdoados por causa de Cristo. Enche o nosso coração de júbilo e alegria, Senhor Deus, e que se faça presente de maneira espiritual para abençoar esse momento de comunhão. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Eu queria convidar você para nós participarmos da Santa Ceia. Se você é membro da igreja, mesmo que não seja dessa igreja, mas de uma igreja evangélica, está em plena comunhão, fez o batismo e profissão de fé, você pode, deve participar. E nós vamos participar em nome de Jesus. Eu queria pedir a ajuda do irmão Arnaldo, do presbítero, Tiago. E eu queria pedir que você ficasse de pé. E quando você receber o cálice, você segura ele, ok? Não precisa abrir ainda. E aí quando você receber, você se assenta, assim a gente consegue identificar todos. Pode servir, meus irmãos. Enquanto isso, nós vamos louvar a Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.
Senhor, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi nas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são seus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tu abre em mim, completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Porque Jesus Cristo está em nós, o mundo verá essa glória. Convido você a participar. Vira o seu cálice de cabeça para baixo, aí você tira a tampinha, sem deixar cair o pãozinho. Amém. Então, nos sacramentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, além do batismo, o privilégio de participar da sua mesa até que Ele volte. Hoje eu estou aqui ministrando, meus irmãos, é fato, mas eu garanto para vocês que vocês permanecerem fiéis no reino, Jesus Cristo vai puxar a cadeira, você vai se assentar e Ele mesmo vai te servir. Amém. Na noite em que foi traído, Ele pegou o pão, partiu e, tendo dado graças, disse: esse é o meu corpo partido por vós, comei dele todos em memória de mim. Depois de haver enceado, Jesus também tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Tomai e bebei. Bebamos. Vamos ter mais uma palavra de oração e a gente encerra. Senhor Jesus Cristo, o Senhor foi a manifestação do propósito de Deus. Ninguém viveu de maneira proposital tão bonita, de maneira tão bonita como o Senhor. Tudo que o Senhor fez, o Senhor glorificou o nome do Pai, glorificou como filho de José, de Maria, glorificou como adolescente, como jovem, como homem feito, glorificou com as escolhas, glorificou com o seu comportamento, seja no templo ou na festa, na casa de um pecador. O Senhor glorificou ensinando, servindo, demonstrando misericórdia, liderando, dando generosamente todos os dons. O Senhor manifestou, Jesus Cristo. E a tua vida foi tão rica e tão poderosa que alcançou as nossas vidas no ano de 2021. Depois de tudo que o Senhor fez, nós queremos também entregar a nossa vida ao Senhor. Não é tão perfeita como a tua, mas nós queremos que ela seja aperfeiçoada e
e que ela seja uma oferta agradável, que te traga alegria, satisfação. E é isso que nós nos comprometemos nessa noite. Recebe, Senhor, a nossa vida. Recebe, Senhor, um culto que está começando agora, porque essa semana inteira é um culto que nós queremos entregar ao Senhor. Transforma a nossa mente, nos ajuda a pensar diferente, para ser diferente nesse mundo. E queremos glorificar o Teu nome, tendo coragem de ser diferentes, tendo coragem de expressar a Tua verdade no mundo de mentiras, e de brilhar a Tua luz no meio das trevas. Ainda que não entendam, ainda que nos persigam, o que importa, Deus, é que o Teu nome seja glorificado. Por isso nos levanta com ousadia, enche o nosso coração de fé, de confiança. Como o Senhor deu intrepidez para os apóstolos, dá intrepidez para cada um de nós. Tira de nós o medo, Senhor Deus. Nos encoraja para que possamos sair daqui e encarar o mundo que jaz no maligno, sabendo que aquele que está conosco é muito maior e já venceu o mundo. E todo aquele que nele crê nunca será envergonhado, mas já passou da morte para a vida. Que a Tua bênção seja sobre o Teu povo. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que a comunhão e o poder do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Que Deus fortaleça, meu querido, minha querida, que te leve em paz, que seja um culto bonito, aquele que você vai prestar a Deus durante essa semana. Vá com Deus.